O Brasil nunca se livrou desta pecha da escravidão. Olha o que ele diz aqui. Nada impede que amanhã os filhos dos colonos imigrados da Europa sejam tratados como os pretos, nem mais nem menos. É importante porque não é à toa que eram os trabalhadores da Bahia que eram os que apanhavam. Fazia-se propaganda lá, até porque o governo brasileiro queria branquear o Brasil, né? Olá, eu sou Clésio, educador, trabalho com processos de desenvolvimento de crianças e adolescentes e adultos também. E eu fiquei tocado por essa discussão que a gente tem tido aí sobre racismo, escravidão no Brasil, e essa semana foi uma semana dramática com essa história dos trabalhadores que foram pegos e está todo mundo debatendo. Eu quis fazer um vídeo para trazer um livro. Eu gosto de trazer livros e apresentar para as pessoas uma qualidade de discussão um pouco melhor, né? E aí, para quem está surpreso, eu quero lembrar que eu já fiz um vídeo que eu vou colocar aqui em algum lugar no meu canal, falando sobre escravidão. Eu falei do povo brasileiro e eu li um trecho do povo brasileiro. Procura aqui no meu canal. Eu acho que não dá pra gente entender o Brasil sem falar de escravidão. A escravidão, ela é um marco, ela é um pilar da construção do Brasil, uma instituição que permeou o Brasil. E o trabalho de modernização e de abandonar essas características que a escravidão nos permitiu ou nos trouxe sempre foi muito difícil. E eu tenho aqui, para quem ficou chocado com aquela história toda dessa semana, eu queria mostrar esse livro aqui, Memórias de um Colono no Brasil, Thomas Davatz, um suíço. Não sei se todo mundo sabe, mas parte da colonização do século XIX, essa coisa dos imigrantes, foi bancada pelo governo brasileiro e foi bancada pela iniciativa privada por alguns fazendeiros. E o Thomas Davatz veio para o Brasil com um grupo de suíços, porque existia uma propaganda na Europa naquele momento. Eu estou falando ali ainda na virada de meados de século XIX, 1830, 1850, fazia-se propaganda lá, até porque o governo brasileiro queria branquear o Brasil, né? Tinha uma história de deixar todo mundo branco, tinha muito negro aqui, muito mulato, muito mestiço, então tinha que branquear e precisava trazer europeu para vir trabalhar. E os europeus a Europa estava quebrada, né? Ao contrário do que a gente vê hoje, isso é muito curioso, todo mundo querendo ir para a Europa, trabalhar na Europa, a Europa estava quebrada. A gente está falando de um processo ainda que a Itália e a Alemanha não tinham se unificado, tem um desemprego muito grande, muita miséria, e os europeus querem fazer a América e o governo brasileiro investiu em propaganda, venham trabalhar nas fazendas de café, e muitos europeus vieram, inclusive a colonização da região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, se dá dessa maneira, oferta de terras para essas pessoas, diferente do resto do Brasil, em que o regime foi aquele regime lá das sesmarias, capitania hereditária e escravidão. O Sul foi um pouco diferente. Em meados do século XIX, você já tem a política e uma elite já está sabendo que a escravidão vai acabar e eles começam a investir nessa história de trazer para cá esses colonos. E esse cara aqui veio fazer a América. Ele conta, esse livro é um diário dele de memória, porque essas pessoas quando chegaram no Brasil vinham com a promessa de fazer a América, de ganhar dinheiro, de ficar rico, e vinha o patrão, nesse caso aqui, a fazenda que ele foi trabalhar foi a fazenda Ibicaba, ali na região de Limeira, do senador Vergueiro, uma figura importante do Império, uma personalidade. Inclusive o senador Vergueiro foi um dos 3 que compôs a regência quando Dom Pedro I abdicou do trono. Ele era um homem influente e foi o primeiro fazendeiro a pensar um programa de trazer funcionários para trabalhar para ele. Mas vamos lembrar que até então quem trabalhava era escravo. Então essas pessoas vinham para cá para fazer a América, e a hora que eles chegavam aqui eles se davam conta e eles se defrontavam com uma relação de trabalho escravocrata. Os colonos chegavam da Alemanha, da Suíça, de alguns países da Europa, da Itália, devendo dinheiro para o fazendeiro. Então eles já pisavam aqui com dívida. Os fazendeiros entregavam, no caso aqui desta fazenda, que é a fazenda Ibicaba, tinha uma casinha para morar, o colono vinha com a família inteira e ele tinha lá uma área
de plantio de café que ele tinha que plantar e colher. Então ele trabalhava, não recebia nada, só ia receber quando entregasse a colheita para o patrão. E ele era obrigado a comprar tudo que ele precisava, desde ferramenta até os mantimentos, alimentação, no bazar, no mercado, na loja do fazendeiro. Então, quando ele vendia a safra para o fazendeiro, a dívida era maior do que o que ele tinha para receber. Essas pessoas viviam devendo e se depararam com uma relação de trabalho permeada pela escravidão. Então, os patrões lidavam com eles como se eles fossem escravos. E outra coisa, essas pessoas chegavam aqui sem ter, de fato, a experiência de trabalhar na fazenda. Eles não tinham experiência, eram pessoas que vinham de várias áreas, estavam desempregados, era sapateiro. O Thomas Davatz era um mestre-escola, que hoje pra gente seria assim, um pedagogo. Então ele acaba sendo responsável na fazenda por organizar a escolinha e ensinar as pessoas. Aqui tem uma lista de 1858 que foi levantada. Esse livro foi traduzido pelo Sérgio Buarque de Holanda. É um Memórias de um Colono no Brasil, 1850. Em 1972 foi publicado pela Universidade de São Paulo, com tradução do Sérgio Buarque de Holanda. Olha a história. A lista dos trabalhadores. 43 eram operários de fábrica, 6 sapateiros, 4 carpinteiros, 9 alfaiates, 3 soldados, 2 pedreiros, 2 ferreiros, 2 vidraceiros, 2 tanoeiros, 2 músicos ambulantes, 1 jornaleiro, 1 confeiteiro, 1 pintor, 1 serrador e 1 mestre-escola. Essas eram as pessoas que vinham trabalhar na fazenda buscando uma nova oportunidade de vida, fazer a América. Olha o que o Thomas fala num momento aqui. O Thomas liderou uma rebelião contra o senador Vergueiro, porque as condições de trabalho eram muito ruins. Ele lidera uma rebelião e chega um momento que essa situação toda fica insustentável. Eles eram muito explorados, muita miséria, uma situação muito degradante. Tem um grupo, esse grupo que ele lidera volta para a Suíça e ele escreve esse livro em 1858. Olha o que ele diz aqui. Nada impede que amanhã os filhos dos colonos imigrados da Europa sejam tratados como os pretos, nem mais nem menos, se desaparecerem seus pais de um momento para o outro. Não chegarei a afirmar, é certo, que isso estivesse de início nas intenções dos fazendeiros. Veja que ele faz um aviso aqui que é muito fácil. Eles já estão quase sendo a maneira de lidar com eles é igual se lida com os pretos. Esse livro, ele é um marco, porque o Brasil nunca se livrou desta pecha da escravidão. Nunca se livrou de lidar com os trabalhadores como a gente lida com os pretos. É importante, gente. É importante porque não é à toa que eram os trabalhadores da Bahia que eram os que apanhavam. Apareceu um depoimento hoje na Folha de que os trabalhadores, os gaúchos, não apanhavam. Isso não é novidade. Thomas Davatz, Memórias de um Colono no Brasil. Valeu.